Olá, eu sou a Lu, da Calu Feito à Mão, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se faz esse cesto. É um cesto retangular, feito com fio de malha, e o diferencial desse vídeo é que eu vou mostrar para vocês todos os meus segredos. Então, aproveitem e marquem a Calu, caso vocês sigam as dicas, eu vou adorar ver o trabalho de vocês. Até mais! A construção de um cesto retangular, ele começa pela base. A base retangular te garante um cesto retangular. E aí, essa é a base que a gente vai construir agora. Bom, a gente vai começar aqui, de uma forma bem resumida, por uma sequência de correntinhas, depois uma sequência de pontos baixos, ida e volta. Quando chegar no final, a gente vai fazer um acabamento em volta de todo o retângulo construído inicialmente, sendo que em cada canto a gente vai colocar 3 pontos baixos. E vou finalizar com um acabamento perfeito que a gente nem consegue ver onde que começou e onde que finalizou. Vamos lá? Bora fazer essa base para um cesto efetivamente retangular? Vamos comigo! Como o cesto é retangular, a gente vai começar com uma sequência de correntinhas. Eu vou fazer aqui, para o tamanho do cesto que eu tô querendo aqui, que eu tô pretendendo, eu vou fazer 12 correntinhas. Então, vamos lá. Tô usando aqui a agulha 8, um fio de malha médio, cinza. Eu vou fazer 1, 2, 3. Dicas: 4. Faça as correntinhas larguinhas, tá? 5. Tá vendo que quando eu faço a correntinha, eu dou uma puxada, olha. Eu faço a correntinha e eu dou uma puxadinha pra deixar todos os pontos parecidos e mais larguinhos. 12 correntinhas. Então, primeira dica aqui é fazer os pontos mais larguinhos, porque aqui a gente vai inserir pontos baixos. Se você faz apertado, ele fica envergado. Então, pontos mais largos, uniformes, né? Eu fiz 12 correntinhas e agora eu vou voltar. Eu vou fazer mais uma correntinha, que vai ser a minha subida. E eu vou voltar aqui. Se eu voltar neste ponto, eu desfaço o meu ponto. Vocês concordam comigo? Se eu volto aqui, ó, eu tô voltando no mesmo ponto que eu saí, eu vou desfazer o meu último ponto. Então, eu não vou voltar aqui, eu vou voltar no ponto anterior, que é o ponto que eu não vou desmanchar o meu último ponto feito, né? Então, voltei aqui no penúltimo ponto, vou inserir e já vou puxar aqui um ponto baixo. Dica, novamente, eu vou dar várias dicas aqui ao longo do processo, e são essas dicas que vão fazer seu trabalho ficar legal, tá bom? Bom, a segunda dica que eu tenho que dar para vocês é que aqui a gente vai fazer uma sequência de pontos baixos. Se você não olhar para esses pontos, se você não namorar esses pontos, o seu trabalho começa a ficar envergado. Então, aqui já no primeiro, quando você fizer isso daqui e voltar, você já tem que pensar que você está construindo um ponto baixo. Então, puxa o fio, dê a altura de um ponto baixo. Puxa o fio, fecha o ponto baixo e observa. Aqui eu vou puxar também, ó. Observa. Vou fazer o próximo. Eu não posso fazer esse ponto apertado. Então, eu vou puxar um pouquinho, porque esse tanto que eu puxo aqui é o que vai dar o meu suporte do ponto, ó, o que vai dar o meu desenho da correntinha de cima, tá vendo? Do Vzinho de cima. Então, eu não posso deixar ele apertado. Então, dá uma puxadinha, não muito grande, mas dá uma puxadinha. E faça o seu próximo ponto aqui na sua próxima correntinha. Você vai fazer aqui 12 pontos baixos, uma em cada buraquinho de cada correntinha. E tomando esse cuidado de sempre puxar o fio, dar altura, para depois fechar o ponto baixo. Puxa de novo, dá espaço para esse ponto,
vai no próximo, puxa o fio da altura, laça, tira, puxa de novo. E aí, aqui, ó, daqui a pouquinho eu já vou observar como é que tá ficando meu trabalho. Ó, mais uma. Ele tem que ficar aberto, ó. Tá vendo que ele tá ficando retinho? Esse momento é super importante. Observa se o seu trabalho tá ficando retinho. Ele tem que dar esse desenho. Eu vou fazer até o final e volto. Pronto, voltei. Cheguei até o final. Olha o que eu tô observando aqui, que aqui tá meio largo, tá vendo? Eu refiz de novo, ficou meio largo. Então, você pode fazer o seu ponto pegando um pouco mais de tecido aqui embaixo, ó. Vamos ver se fica legal. Pra ver se fecha esse buraco. Tá vendo que é um processo de observação de cada ponto pra ver como é que fica? Eu achei que ficou melhor, tá vendo? Ficou mais fechadinho. Pronto. Cheguei aqui no final, tem essa alcinha de início, tá vendo? Eu faço um ponto baixo nessa alcinha de início, tomando cuidado para não pegar nesse ponto aqui que vai, nesse buraquinho aqui que vai abrir, né? Porque ele tá linkado aqui com essa alça. Então, eu faço o último ponto, dou espaço, muito importante, venho aqui nessa primeira alcinha e faço o meu último ponto. Se você não quiser pegar esse início, não precisa. O importante, principalmente para quem está começando, é contar quantos pontos vocês fizeram nessa primeira carreira, porque essa quantidade vai se repetir ao longo aqui da nossa base, né? Então, eu tenho aqui, olhando de cima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Então, eu tenho que ter 12 pontos em todas as carreiras. Primeira carreira feita, tá retinha, legal. Então, podemos passar para a segunda carreira. Vira o trabalho, nós vamos agora pelo avesso. Puxa o fio um pouquinho, dá um espaço para esse fio, para não ficar apertado. E aí, aqui, eu faço assim, eu começo o primeiro ponto baixo nesse primeiro ponto, nesse último ponto que eu fiz aqui, ó. Então, eu já tô aqui, eu já venho aqui, assim, na frente, já pego por baixo desse Vzinho aqui, ó, desse primeiro ponto mesmo, eu não pulo ponto nenhum, tá vendo? E já faço aqui mesmo o meu primeiro ponto baixo. Vamos lá, inseri, puxei, dei espaço, dei altura, isso é muito importante, né? Puxa o fio de malha para ele dar a altura do ponto baixo, é isso, esse é o segredo para não repuxar a sua base. Laça e tira. Puxo mais um pouquinho, vai no segundo Vzinho, ó o Vzinho aqui, ó. Pega por baixo dele, por dentro, laça, puxa, dá altura, tira. Terceiro. Puxou, deu altura, laça, tira. Observa o trabalho, veja se ele tá ficando certinho. E aí, para você que tá começando, conte os pontos. Esse foi seu primeiro, tem que ter 12. Eu vou fazer até o final e aqui no final eu mostro para vocês um detalhe que sempre pega aí, tá bom? Pronto. Cheguei aqui até no meu último ponto. E aí, agora, aqui sempre fica uma duvidazinha. Por isso que é importante contar, né? Então, aqui eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta um último ponto que tá aqui. Normalmente, ele fica meio escondidinho, tá? 12. Pronto. Virou o trabalho. Deu espaço.
inicia já no primeiro ponto, sem pular nenhum, puxa da altura do ponto e repete esse processo pelo tamanho da base que você quiser, tá? Então, é isso, você vai fazendo ida e volta, ida e volta, ida e volta, até dar um tamanho de base, vai observando se ele tá ficando retangular, né? Tem que ficar um retângulozinho certinho. Eu vou fazer aqui algumas carreiras e volto para mostrar para vocês como ficou. Pronto. Eu fiz aqui 15 carreiras, olha. Tá bem retangular, né, ó. Aí, agora a gente vai fazer um acabamento da base, que é ponto baixo em torno da base toda. Nós vamos dar uma volta de pontos baixos. Só que tem alguns detalhes importantíssimos neste momento. Em cada vértice deste retângulo, a gente vai colocar 3 pontos baixos. E eu vou mostrar para vocês como, tá? Então, em cada ponto aqui do vértice, aqui serão 3 pontos baixos, aqui 3, aqui também e aqui também. A mesma quantidade de pontos que eu colocar da direita, eu tenho que colocar na esquerda, para o retângulo ficar regular, né? Os lados opostos aqui do retângulo tem que ter a mesma medida. Então, você vai contar a quantidade de pontos que você vai colocar de um lado, para você, quando for fazer o outro lado, colocar a mesma quantidade. E aqui, a gente já tem uma quantidade que tem que ser repetida aqui na parte de baixo. Então, essas são as duas dicas. Vértices com 3 pontos baixos, mesma quantidade de pontos em lados opostos. Vamos lá? Eu tô aqui finalizando a minha última carreira. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. E eu vou fazer o meu último ponto desta carreira. Pensando agora que eu já vou começar o acabamento. Então, aqui nesse último pontinho, que sempre fica escondidinho, né? Vocês perceberam que esse último ponto é mais difícil de pegar? Por isso que é interessante contar, né? Então, aqui nesse último pontinho aqui, eu vou colocar 3 pontos baixos juntos. Então, vamos lá. E dando, sempre pensando em dar espaço para esses pontos, para eles não ficarem repuxados. Então, eu vou fazer aqui o meu último ponto baixo da carreira. E neste mesmo lugarzinho, o lugarzinho do vértice, a gente vai colocar mais 2 para ficarem 3. E aí, a gente vai ter aqui uma quina, né? Neste retângulo. 3. Aqui ele já virou, ó. Já virou. Agora, eu vou começar a fazer pontos baixos aqui. É meio aleatório, mas nem tanto. Mas você vai sentindo aonde colocar os pontos baixos. O importante é você contar, tá? Porque a mesma quantidade que você colocar aqui vai pro outro lado. Então, sempre dando espaço para esse fio, para não ficar repuxado. Isso é muito importante. Então, vamos lá. 1. E é meio aleatório mesmo, Lu, não tem buracos certinhos. Não tem buracos certinhos. Aos poucos você vai entendendo e vai aprendendo a quantidade que você deve colocar. 1. Puxa, dá espaço, dá altura do ponto. 2. 3. 4. Olha para o seu trabalho, veja como tá ficando, veja se tá ficando legal, dá uma namorada no seu trabalho. Vou fazer até o final e volto. Pronto. Aqui eu tenho que tomar uma decisão. Eu posso fazer o meu trio do vértice aqui, só que eu vou ter que fazer todos os pontos dessa carreira nestes pontos aqui, e eu perco esse pedaço, tá vendo? Ou eu faço mais um ponto baixo, que é o que eu vou fazer. Faço mais um ponto baixo. Então, deram aqui 13 pontos baixos. E eu vou fazer a minha quina nesse último aqui, ó. Vou fazer a quina nesse último e vou fazer os pontos dessa carreira todos nessa alcinha aqui de fora.
É uma escolha que vocês têm que fazer agora. Então, vou fazer agora o meu trio, cheguei na quina. Puxei. 1. Tá vendo que tem esse rabicózinho aqui do início, né? A gente já vai começar a embutir ele. 2. 3. Fiz 3. Puxa o rabicózinho para deixar bem fechadinho, né? Vai observando o seu trabalho, veja se tá ficando retangular. Olha como é que tá ficando. Agora, eu vou fazer os pontos aqui nesse outro lado, o lado menor do nosso retângulo. Esse aqui é o triozinho da virada, e eu vou começar a contar os pontos agora. Então, 1, 2, e vou fazer até o final. Finalizei essa carreira, observa o seu trabalho, veja se tá ficando retangular. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, eu fico apaixonada com as coisas, sabia? Eu fico assim, a cada ponto eu fico querendo tirar uma foto artística, né? Pra mostrar a beleza disso aqui. É muito lindo você fazer uma coisa dessa com as próprias mãos, né? Olha, esse aqui já é a receita de um suplá retangular, um porta-panelas. É muito lindo. Cheguei aqui na quina. Vou pegar aqui meu último pontinho, fazer 3, para virar esse retângulo. E vou dar prosseguimento aqui a mesma quantidade de pontos que eu fiz deste lado de cá. Aqui eu fiz 13, vou fazer 13 aqui também, e volto quando eu chegar aqui para mostrar para vocês o acabamento. Pronto, finalizei aqui. E aí, agora é o acabamento, né? Antes de vocês fazerem o acabamento, uma dica importantíssima. Contem novamente os pontos. Veja se tem a mesma quantidade do lado direito e do lado esquerdo, porque isso vai garantir o seu cesto retangular. Mesma quantidade em cima e embaixo, dá uma conferidinha, veja se realmente está parecendo com um retângulo, né? Agora é o momento de desmanchar, caso não esteja legal. O segredo para um cesto retangular é ter uma base retangular. Então, se a sua base não estiver legal, o seu cesto com certeza não vai ficar legal também. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto. Aqui, eu vou fazer o acabamento. Então, muita atenção neste momento. Eu já tenho um ponto aqui de quina. Esse ponto é um ponto de quina. Então, eu vou fazer só mais 2, tá? Em vez de fazer 3, eu vou fazer só mais 2. Então, vou fazer aqui 1, dando espaço pro ponto. Já vi que ficou um buraquinho aqui, não tem problema. Vai observando, deixa um pouquinho mais de fio, se ficar um buraquinho para ele tampar. 1, 2, vou fazer 2, porque esse terceiro aqui já conta como ponto de quina, tá? E aí, agora, eu fiz 2 pontos para finalizar. Eu vou cortar o meu fio. Eu vou cortar o meu fio, assim, com uns 10 centímetros. Já são suficientes, tá? 15 centímetros pra gente não correr o risco. Cortei o fio e vou fazer um acabamento nessa peça. O acabamento nessa peça é o seguinte, puxa aqui. Observem que o desenho do crochê, ele é formado por vezinhos, tá vendo? Então, o que a gente tem que fazer aqui é fazer aparecer um vezinho igualzinho a esse. Esse ponto já tem o vezinho dele.
E esse Vzinho que a gente vai fazer vai vir para substituir este pontinho. Então, neste momento, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um Vzinho desse, vocês vão forjar um desenho desse, né? Vocês vão construir é melhor, né? Construir um Vzinho desse por cima desse daqui, para substituir esse daqui. Como é que a gente faz isso? Observe o seu ponto. O Vzinho é assim, ele vem, passa por baixo e volta. Aqui ele vem, passa por baixo e volta. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. O Vzinho vai vir, vai passar por baixo e vai voltar e entrar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Esse aqui é o que eu quero esconder, né? Eu vou fazer um Vzinho por cima dele para substituir este último. Então, eu vou colocar a minha agulha neste daqui, no segundo Vzinho, puxei o meu fio e vou construir um Vzinho por cima do outro, ó. Que legal. Então, o fio veio, passou por baixo, voltou e tem que entrar no mesmo lugar que ele saiu. Então, aqui é legal vocês pegarem uma agulha mais fina nesse momento, tá? Uma agulha 7, uma agulha 5. Então, esse fio aqui, ele tem que entrar aqui, ó. Pra ele entrar aqui, eu vou puxar ele por trás. Aí, eu já pego aqui pelo morrinho, pela cabecinha aqui, ó. E já puxo esse fio lá pra trás. Ó. E observa, veja o seu trabalho. Puxa um pouquinho, ele tem que ficar com um desenho idêntico. Você não pode nem perceber aqui onde começou, onde finalizou, tá vendo? Porque você fez um desenho idêntico. E aí, essa parte de trás aqui, pega uma agulha mais fina e vai passando ele aqui por dentro, ó. Ó. Puxa, né? Deixa direitinho, olha pro seu trabalho. Pega aqui por baixo dessas alcinhas e passa o seu fio e esconde ele todo aqui, ó. Depois que você esconder todo esse fio, ou uma parte dele, né? Você vai estar aqui com a sua base finalizada, pronta para subir o cesto. A sua base está pronta, mas eu vou trazer aqui um bônus, tá? Uma variação, uma possibilidade para você. E aí você decide qual que é a base que você mais gosta. Tem gente que faz só a base assim e depois sobe o cesto, e tem gente que faz um acabamento aqui em ponto baixíssimo. Eu tenho gostado bastante desse acabamento em ponto baixíssimo. Acho que vale a pena você fazer os dois jeitos e ver qual que é o seu preferido. Para eu fazer um acabamento aqui em ponto baixíssimo, eu vou inserir a minha agulha em qualquer lugar, aqui na lateral, né, debaixo do Vzinho. Então, eu insiro a agulha, laço o fio, daí eu já começo a fazer o nosso ponto baixíssimo, né? Então, eu vou inserir a agulha no próximo ponto à esquerda, puxo o meu fio e passo direto. Esse é um ponto baixíssimo. Vou no próximo, e aí eu vou sempre dar uma puxadinha, ó. Sempre puxo o fio de malha para ele ganhar espaço. Vou pro próximo, puxo o fio e faço ponto baixíssimo. Uma dica aqui é você já ir escondendo esse rabicozinho. Então, quando você for puxar o seu fio lá atrás, coloque ele no meio aqui, ó. Coloque ele no meio e já puxa com ele lá no meio, ó. Porque aí ele fica escondidinho. Puxei, já fiz o segundo ponto baixíssimo, ó. E o meu rabicó tá ficando embutido aqui. O segredo, um dos segredos, né, da gente fazer um trabalho que gaste menos tempo nesses acabamentos finais, é você não deixar nenhum rabicózinho para trás. Sempre ir embutindo os rabicós. Quando a gente for subir, eu vou mostrar para vocês como é que embute esses rabicós direitinho. Dá o espaço, vai no próximo, puxa o fio, passa direto. Vai no próximo, puxa o fio, passa direto. E eu vou fazer isso em torno dele todo, na volta toda. E quando chegar aqui, eu volto para mostrar o acabamento. Tá vendo aqui atrás que ficou esse rabicó pequenininho? Vou cortar e pronto. Pronto.
Fiz o ponto baixíssimo em volta dele todo. Olha como fica bonito. Bem legal, né? Se eu for fazer um suplá, é legal fazer esse acabamento. E agora, vamos pro grão finale. Como finalizar esses pontos baixíssimos aqui de forma que fique imperceptível, né? De forma que não apareça onde começou, onde finalizou. Eu vou cortar o fio aqui, mais ou menos uns 12 centímetros, um tanto assim. E eu vou seguir aquele mesmo raciocínio dos vezinhos que eu mostrei lá no acabamento dessa base. Puxa o fio e nós vamos construir esse desenho, né? Observe esse desenho. Esse desenho, o fio vem assim, passa por dentro, sai e volta para o mesmo lugar. Então, a gente vai construir esse desenho. Para construir esse desenho, a gente vai ter que fazer esse fio entrar aqui, passar e voltar para o mesmo lugar, ok? Então, localiza aí o primeiro vezinho, insere sua agulha assim, puxa o seu fio e vai observando a construção do desenho. Olha, a gente está construindo um desenho, né? Isso que eu acabei de fazer aqui é a construção da primeira alcinha, ó. Essa alcinha de fora, tá vendo? Agora, eu vou construir a outra alcinha. E essa outra alcinha, ela vai ter que passar por aqui e entrar nesse buraquinho, para o desenho ficar igualzinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar por trás. Eu sei que ele tem que entrar aqui, ó. Então, eu vou vir aqui por trás, inserir a minha agulha. Olha que eu tô com uma agulha mais fina, eu tô com uma agulha 7 agora. Esses acabamentos é bem interessante usar uma agulha 7, tá? Puxa o fio por dentro do buraquinho, passando lá pra trás, ó. E observa. Veja o seu desenho, ó. Você conseguiria identificar onde que começa, onde que termina? Olhando assim? Não dá, né? Fica perfeitinho, ó. Então, agora vira o trabalho. Com uma agulha mais fina, passa aqui por cima desse morrinho. E depois vai escondendo esse fio aqui por trás, igual a gente fez do outro jeito, quando a gente fez o outro acabamento, tá? Nesse momento, respira, faça um alongamento nas costas, um alongamento nos dedinhos, né? Pra gente poder subir esse cesto maravilhoso. Até daqui a pouquinho. Bora subir esse cesto? Olha para sua base, veja se ela está adequada. Essa base, ela tem dois lados, né? Ela tem o lado que a gente fala, o lado direito, e ela tem o lado que é o lado avesso. Ambos os lados, tanto esse lado do avesso quanto esse lado direito, tem esses morrinhos aqui, né, nessa parte central. Mas o que diferencia um do outro é essa borda. Dá uma olhadinha, quem fez o ponto baixíssimo para finalizar, o lado direito tá aqui no ponto baixíssimo, né? Quem não fez, vai identificar o lado direito e o lado esquerdo por esses morrinhos laterais. O lado avesso, ele tem alguns morrinhos aqui, ó, ao longo do contorno desse retângulo. E aí, é esse lado avesso que a gente vai usar para subir o cesto. Porque para o cesto ficar bem estruturado e firme, né? A gente vai usar esses morrinhos aqui no momento de subida. Então, bora lá. Escolha um dos vértices, eu vou escolher esse daqui. Na realidade, você pode começar por qualquer ponto. Eu gosto de começar no vértice porque disfarça bastante a subida depois, tá? E aí, você vai fazer um ponto baixo para cada um desses morrinhos aqui, ó. E aí, como você vai fazer esse ponto baixo? Você vai fazer o ponto baixo pegando aqui, ó. Se você olhar na lateral, você vai ter uma alcinha de cima desse vezinho lateral. Você vai pegar o vezinho, a alcinha de cima do vezinho, mais o morrinho. Essa primeira fileira é mais chatinha de fazer, ela fica meio durinha, mas é isso que é legal para deixar o cesto bem bonito. Então, vamos lá. Escolhe um ponto, insere a agulha na alcinha de cima do vezinho lateral e no morrinho de cima. Eu vou inserir a agulha aqui e nesse morrinho. Você pode
usar a mão para auxiliar mesmo, porque essa primeira carreira é complicadinha. Tem 2 morrinhos, pode pegar os 2, ou pode pegar só um também. Aqui a gente vai começar, né? Então, pega o fio, laça o fio. Para laçar esse fio, eu sempre uso a agulha virada para baixo, assim, ó. Laço o fio, puxo ele por dentro. Vai com jeitinho, né? Dica, você vai fazer agora a subida. Faça essa subida numa mesa. O cesto é um dos trabalhos que não dá muito certo fazer no sofá, sabe? Faça o seu cesto numa mesa, porque você vai o tempo inteiro organizar esse cesto para ele ficar certinho. Essa é uma dica de ouro, hein? Então, aqui você puxou o fio, sobe um pouquinho para dar a altura do ponto baixo. Isso é importante. Puxa um pouquinho para dar altura, laça e tira. Primeiro pontinho de subida. Eita, Lelê, que emoção, hein? Agora, você vai, puxa o fio para dar espaço, vai no próximo ponto. Identifica lá, alcinha de cima e cabecinha do ponto, que é esse morrinho, né? Ó, tá assim. Minha dica, esse rabicozinho, já vai inserindo ele no processo aqui para ele ficar já sumidinho, tá? Para você já embutindo esse rabicozinho. Então, aqui, quando eu vou puxar o fio, eu já coloco ele no meio aqui. Eu não tô crochetando com ele, eu só estou embutindo ele no trabalho. Puxo o fio, sempre com essa viradinha para baixo. Tá vendo? O rabicó já vai ficando inserido aqui. Puxa o fio da altura de ponto baixo, laça e tira. Puxa o fio novamente para dar espaço para os pontos acontecerem. O tanto que você puxa aqui é o tanto que vai dar nessa correntinha, nesse vezinho de cima. Por isso que é importante dar esse espaço. Não sair fazendo, sabe? Repuxado. Vai no próximo ponto. Acha essa alcinha de cima. Insere dentro do morrinho. Cuidado com esse rabicó, coloca ele no meio. Laça o fio, puxa. Da altura, laça, tira, faz um alongamento, respira, toma um café e volta. Vai fazendo todo esse processo de ponto baixo em todos os pontos, em toda a lateral. Eu vou fazer isso em toda a lateral e volto pra gente finalmente chegar nessa subida invisível. Até daqui a pouquinho. Voltei aqui para dar uma dica para vocês. Antes de finalizar a carreira, eu observei que o meu fio ficou fino. Ele ficou um pouco mais fino. A grossura dele aqui, ó, tá diferente da grossura dele aqui, por exemplo, ó. Então, isso impacta no meu ponto. Eu sinto que o ponto fica mais fino. Então, o que que a gente faz? Toda vez que você observar que o seu fio de malha ficou mais fino, você vai descartar essa parte. Tem gente que faz colagem, eu não faço nada disso. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu cortei o fio, observo lá quando ele volta a ficar regular. Corto de novo. E aí, agora, é muito simples. Eu tô aqui pra começar um ponto novo, né? Surgiu aqui um rabicó. Então, eu vou fazer o seguinte, quando eu for laçar o ponto, lá atrás, eu pego o fio novo. Então, eu venho como se nada tivesse acontecido. Esse é um rabicó que eu quero deixar ele escondido, né? Laço o fio novo. Dou espaço, subo. Puxo o rabicózinho para deixar ele mais firme, né? Agora, eu tenho 2 rabicós. Um do fio novo e o outro do fio velho. Laço o fio novo e tira. Pronto. É vida que segue.
Agora continua fazendo. Se não quiser deixar esse aqui tão grande, não precisa, corta um pouco. E agora faça como se nada tivesse acontecido, usando o fio novo e escondendo esses rabicós. Se você tomar esse cuidado de sempre esconder esses fios soltos, quando você terminar a sua peça, ela vai estar maravilhosa, sem nada para arremate. Ó, você vai escondendo esse fio e aqui é a vida que segue, ó. Quase finalizando a nossa primeira carreira de subida. Importante, quando você for fazendo, vai ajustando os seus pontos. Você tá subindo um cesto. Então, pega a sua mão e faz assim, ó, organiza o ponto, deixa ele organizadinho, já vai dando formato ao seu cesto. Chegou aqui, eu sei que é o último ponto, porque eu só tenho mais uma cabecinha aqui, eu só tenho mais um morrinho disponível. Então, eu vou fazer esse último ponto. Puxei, dei altura, fiz o último ponto e agora eu vou subir esse cesto, né? Subida invisível, até que enfim. Importantíssimo, quando você olhar para o seu cesto, assim, de ladinho, ó, você vai ver que aqui tem um Vzinho e aqui tem um Vzinho. Esse primeiro Vzinho aqui é um Vzinho lateral. Observe que o seu cesto tá assim, ó. Ele é um Vzinho lateral, ele é um Vzinho, esse daqui primeiro, que compõe a subida lateral do seu cesto. E você tem um Vzinho depois dele, que é esse daqui, que é o seu primeiro Vzinho de cima. Então, você vai fazer a subida invisível nesse Vzinho de cima e não nesse Vzinho lateral. Então, primeiro identifica esse primeiro Vzinho de cima pra gente trabalhar. Identificou o Vzinho, insere a sua agulha de dentro para fora, nesse Vzinho. Observe que aqui tem o Vzinho de subida, tá vendo? Lateral, né? O Vzinho lateral tá aqui. Insere a sua agulha de dentro para fora. Puxa esse fio, puxa o lacinho, né? Puxa a alcinha. Fecha a sua carreira. Observa. Veja que fechou. A carreira tá fechada, olha. Tá fechadinha. Agora, a gente vai dar continuidade. Puxa o seu fio, ajusta o seu ponto. Essa alcinha aqui, ela vai ser uma alcinha de um ponto baixo aqui. Então, puxa para ela ter a altura de um ponto baixo. Ela não pode ficar muito grande, nem muito pequena. E aí, agora, nós vamos fazer um ponto que chama ponto baixo centrado. Por que é importante fazer o ponto baixo centrado? Para o cesto ficar firme, para ele subir retinho e ficar bastante firme. O ponto baixo centrado, ele é feito dentro desse Vzinho lateral. Então, pega a sua agulha para a gente observar onde que é esse ponto baixo centrado, tá? Do lado aqui, tem o seu ponto baixo, tem uns Vzinhos, né? Os Vzinhos laterais. Se você pegar a sua agulha e inserir dentro de um Vzinho desse, não insere reto, não. Insere em diagonal para baixo. Lá dentro, você vai ver ele saindo atrás de um morrinho. Esse é o seu centro. O centro é quando você insere a agulha no Vzinho lateral, na diagonal, e ele sai lá atrás, debaixo desse morrinho. Esse é o seu centro. A gente vai fazer o ponto baixo neste buraquinho. Por isso que ele chama ponto baixo centrado. Então, vamos lá. Já coloquei aqui a minha alcinha lá pra dentro, passando no primeiro Vzinho de cima. Então, aqui, olha, quando você passa essa alcinha lá pra dentro, essa parte aqui, essa alcinha externa aqui, ela vem do seu fio, né? Tudo vai acontecer debaixo dela. Então, embaixo dessa alcinha que você fez, identifica o centro do ponto. O centro do ponto, enfia a agulha na diagonal, lá atrás sai debaixo do morrinho. Aí, você laça e puxa o seu fio pra frente. Agora, você está com uma alcinha para dentro e uma alcinha para fora. Eu brinco que essas são as duas orelhinhas do coelho. Vamos fazer as duas orelhinhas do coelho. Que aí a gente lembra, né, qual que é o ponto. Uma alcinha para dentro, uma alcinha para fora. Insere a agulha nessas duas alcinhas, ajusta o seu fio, observa se a altura tá bacana, laça
e tira. Ponto de subida, ponto da segunda carreira, pronto. Agora você vai repetir os pontos baixos em toda a volta. Importante nessa primeira carreira é que é um ponto baixo para cada ponto de base. Não tem aumentos nessa carreira e não vai ter aumentos em nenhuma outra carreira a partir de agora. Você vai fazer sempre essa subida invisível e vai fazer ao longo de toda a carreira um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vem aqui no próximo, do ladinho, observa qual que é o centro, insere a agulha na diagonal, lá atrás saiu debaixo do morrinho, busca o fio, dá altura, laça e tira. Vai no próximo, centro, busca o fio, dá altura, laça e tira. E assim vai por toda a carreira. Vou fazer mais uma, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Mais uma. Faça na mesa e vai organizando estes pontos, ó. Faz assim, vai organizando esses pontos. Olha como vai ficando. Vai ficando certinho, né? Para um pouquinho, toma um café, relaxa o ombro, que nesse momento o meu ombro aqui já tá meio que latejando já. Então, toma um cafezinho, faça com calma, observe os seus pontos. Curta esse momento de crochê, esse momento manual. Olha o poder das suas mãos. Só você, agulha, fio e um rolo de fio sendo transformado nessa peça maravilhosa. Contemple esse momento. Faça parte desse momento efetivamente, né? É um momento muito gostoso de contemplação, de calma, de tempo. Tempo das suas mãos, só depende de você, né? É um trabalho que só depende de você. Eu vou fazer mais uma subida e a gente se vê daqui a pouquinho. Nossa, o cesto tá subindo. Olha, já tô aqui na finalização da segunda carreira e eu vou fazer essa finalização com vocês novamente. E depois eu vou seguir subindo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E depois eu volto para mostrar só a finalização do cesto. Tudo bem? Espero que vocês estejam gostando. Me marquem nas publicações de vocês. Marca lá, Calu Feito à Mão. Eu vou adorar acompanhar o trabalho de vocês, acompanhar as dicas que eu estou dando. Me marquem que eu adoro. Tem uma hashtag também, hashtag Aprendi Calu. Aprendi Calu. Também vou seguir o que vocês estão fazendo. Então, aqui eu vou fazer meu último ponto. Puxei, lacei, tirei. Eu sei que é o último ponto porque eu não tenho mais centros para pegar, tá vendo? E agora eu vou finalizar aqui com a subida invisível. Então, de dentro para fora, eu localizo meu primeiro Vzinho. Tomo cuidado para não pegar o Vzinho de subida. Puxo esse lacinho aqui, essa alcinha lá para trás, organizo uma alturinha que seja correspondente a um ponto baixo, localizo debaixo dessa alcinha que eu fiz o centro do ponto baixo que tá aqui na carreira anterior, introduzo a agulha de forma diagonal, ela sai lá atrás debaixo do morrinho, puxo o fio para frente, faço as duas orelhinhas do coelho, laço os dois, ajusto o fio, laço e tiro. Subi a carreira. Olha que coisa mais maravilhosa. Subi a carreira. E agora continua ponto por ponto, tomando todos os cuidados que eu falei, todas as dicas, que o seu cesto vai crescendo. Eu vou fazer o meu aqui, vou fazer um café para acompanhar esse momento. Vou fazer o meu cesto e no finalzinho eu volto para mostrar o acabamento final. Subi as carreiras, cesto quase pronto. Olha que lindeza, gente. Tá muito lindo esse cesto. Gostei de mudar de cor aqui também, ó. Deu um degradê bonito. Tá lindo, super durinho, ó. Super durinho. Agora a gente vai fazer a finalização, a última carreira do nosso cesto. Nosso cesto de fio de malha. Dá para perceber que esse tecido aqui ele é mais fofinho e esse aqui é mais seco. Para fazer cestos maiores é bom o fio mais seco, mas aqui eu tive que usar ele duplo, né? Porque ele ficou fino, ficou muito fininho.
Vamos lá então. Então, eu vou fazer aqui a última carreira, vou fazer uma finalização com ponto baixíssimo. Cheguei aqui, fiz o meu último ponto, localizo aqui o meu primeiro Vzinho de cima, puxo essa alcinha para trás, fechei a carreira, né? Observa, quando a gente faz isso, a gente está fechando a carreira. Fechamos a carreira, agora ela ficou certinha. Então, eu vou ajustar um pouquinho esse fio para começar a fazer o ponto baixíssimo. E aí, como eu não quero mais subir a carreira, eu vou localizar o espaço embaixo dessa alcinha que eu fiz. Eu não vou pegar no centro do ponto, porque eu não quero subir, eu quero só fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou pegar aqui, ó, embaixo da alcinha que eu fiz, não no centro, tá vendo que o centro ficou aqui? Peguei embaixo da alcinha, insiro a agulha lá na alcinha de trás, ó, ela tá conectada com a alcinha lá de trás, tá vendo? E eu puxo o fio do trabalho aqui pra frente, passando por essas duas. Tô trabalhando aqui com um fio duplo, fica mais complicadinho. Quando você fizer isso, dá uma organizada aqui, ó, no seu ponto, porque o desenho dessa alcinha aqui de trás, ela vai compor esses Vzinhos, tá vendo? Então, você organiza para ficar bonitinho aqui. Pronto, com essa alcinha para frente, a gente vai começar a fazer os nossos pontos baixíssimos, né? Então, insere na próxima, puxa o fio e passa direitinho. Pode ajudar com a mão, assim, se quiser. A dica que eu dou para fazer o ponto baixíssimo é sempre alonga um pouquinho esse tecido para fazer o próximo. Para dar espaço para o ponto. Ó, alonga um pouquinho, puxa um pouquinho o tecido para dar espaço para o ponto se formar, né? Vou fazer mais um para vocês verem como é que vai ficar. O meu ponto baixíssimo vai ficar um pouquinho mais grossinho, porque eu tô mexendo com fio duplo, né? Mas eu dei uma testadinha, eu fiz com fio sozinho e com fio duplo, e gostei mais dele assim, com fio duplo. Achei que deu uma estruturada legal no cesto, né? E é um cesto para organizar uma lavanderia e tal, eu acho que ele tem que ficar bem durinho. Então, olha só como é que vai ficar. Dá uma organizada, olha que belezura. Eu vou fazer a volta toda e volto para mostrar como eu faço essa finalização aqui. Ponto baixíssimo ao longo dele todo. Olha como ele ficou lindo. Olha isso. Ele ficou bem durinho, ficou bem estruturado. Ficou muito lindo. Vamos lá então, vamos para a finalização desse cesto, né? Novamente a gente vai observar como esse ponto baixíssimo, como é o desenho desse ponto baixíssimo, né? São Vzinhos, tá vendo? Esse fio, ele vem por aqui, ele entra, sai e volta. Então, a gente vai construir um desenho desse, né? Com o fio que a gente tem. Então, eu vou cortar. Eu já fiz aqui o meu último ponto, o meu ponto baixíssimo, o meu penúltimo ponto baixíssimo, porque o meu último, eu vou construir esse ponto, né? Então, cortei, puxa o fio e a gente vai construir esse ponto, né? Seguindo essa ideia que eu mostrei para vocês, do tecido que vem, passa por dentro, sai e volta para o mesmo lugar. Então, eu tenho aqui um tecido que está saindo daqui, ele vai vir, passar aqui por dentro, voltar e entrar no mesmo lugar, tá? Então, para isso, eu vou enfiar minha agulha. Eu peguei uma agulha 7 agora, uma agulha mais fina para fazer isso. Esses arremates eu sempre pego a agulha mais fina para fazer. Então, eu inseri a agulha nessas duas alcinhas do Vzinho do ponto baixo, do ponto baixíssimo, do Vzinho lateral, tá vendo? Então, eu vou puxar o meu fio. Eu tô trabalhando com 2, né? Eu vou puxar aqui os 2. E à medida que eu faço isso, eu já construí aqui, ó, a alcinha de cima do meu ponto baixíssimo. Agora, eu tenho que construir a alcinha de baixo do ponto baixíssimo. Então, para construir essa alcinha de baixo, eu sei que o meu tecido tem que entrar aqui, ó. Então, ele vai ter que entrar aqui. Para ele entrar aqui,
eu puxo por trás. Então, insere a agulha lá. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. Vai lá por dentro, ó, ela tem que sair bem aqui. E puxa esse fio lá pra trás. Deixa eu virar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para eu fazer. Nessa altura do campeonato, já tá na hora de fazer um alongamento, tomar um café, porque mexer com fio de malha não é fácil não, né? O fio de malha, ele me dá uma dorzinha no ombro que eu tenho que cuidar muito bem disso. Eu faço alongamento, cuido. Olha só, que legal. Não dá pra ver onde você começou, onde você terminou, olha. Porque você construiu uma imitação perfeita do baixíssimo. E agora esse rabicozinho aqui você esconde aqui por dentro. Mas é isso. Olha, o nosso cesto está prontinho. Maravilhoso. Eu fico encantada com esses trabalhos. E vocês? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Me marquem nas publicações de vocês para eu acompanhar, para eu ver o trabalho de vocês, que eu vou adorar. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.